eu não falei, mas é o mais importante, né? A Agenda 24 e para sempre, que é coisa que eu falo sempre aqui, oração, né? Para quem é cristão, sobretudo, e para quem não é, né? Podia tentar também. A oração tem um poder gigantesco e a gente não se dá conta. Mesmo cristãos falam, oração e tal, tem um poder gigantesco. E é a nossa, né? É o nosso combustível, a nossa comunicação, porque também não adianta só a gente se comunicar, né, entre as nossas cidadelas interiores de cada um, a gente precisa se comunicar com, né, a grande cidadela, né, celeste. E essa comunicação é pela oração, fundamentalmente, né? Portanto, pelo logos, né, pela palavra. O De Rômulo dizia aqui, o próprio Lenin sabia que a economia socialista não se sustenta. Logo após a consolidação da Revolução, ele lançou a nova política econômica, deu alguma liberdade para a economia, para não paralisar tudo, né? Os militontos nem conhecem o lixo que defendem, né? Não conhecem o lixo que defendem, não. Mas se você chegar lá mostrando, ele vai fazer uma inversão dialética ali, na boa, na hora. A inversão dialética é automática. Você nunca consegue, né, confrontar essas pessoas com o fato. Nunca consegue, né? Ou elas administram o fato, ou elas invertem completamente o sentido do fato. Como é que você faz, né? Tem que... Não sei, né? Aí só oração mesmo, tá certo? Megacapitalismo e comunismo são faces da mesma moeda. A China comunista foi gestada pelo Deep State norte-americano, controlado pelo megacapitalismo. Sim, megacapitalismo e comunismo são faces da mesma moeda, totalmente. São, portanto, 2 dos 3 pilares que eu sempre digo são os pilares do globalismo. O globalismo é a China comunista, o megacapitalismo, o Great Reset, né, que já é um pós-capitalismo, tem muito pouco de capitalismo nele. Junto com o multilateralismo, ou seja, ONU, Fórum Econômico Mundial, tudo isso, e o crime organizado, são os 3 pilares do globalismo. Todos eles são globais nas suas aspirações e estão, de uma maneira ou de outra, coordenados, né? Agora, a China comunista foi gestada pelo Deep State americano? Sim, até certo ponto, né? Mas não inteiramente. Quer dizer, o Deep State ele deu, em grande parte, as condições para que a China adquirisse o poder que ela adquiriu. Mas é um gestar que, às vezes, dá a entender que a China seria controlada, digamos, pelo Deep State, mas não é. Né? Não é. Não sei se é o que essa pessoa está... Quem que falou isso aqui? O Escutas... Tem um número aqui, enfim, quem falou isso, não sei se estava pensando dessa maneira. Mas, enfim, então, sim, por exemplo, durante a Guerra Civil na China, nos anos 40, onde se decidia se a China ia ficar na mão de Mao Tse-tung e dos comunistas, ou de Chiang Kai-shek e os seus nacionalistas, e Chiang Kai-shek era aliado dos Estados Unidos, o Departamento de Estado americano, em grande parte, fez de tudo para... pegar leve com o Mao Tse-tung e, no fundo, deixar o Mao Tse-tung ganhar a guerra, né? E isso está parcialmente estudado, tem a ver com a infiltração comunista, né, de comunistas no Departamento de Estado americano, desde aquela época, né, agindo ali para desviar uma política americana que era de apoio total ao Chiang Kai-shek para uma política de, deixa, o Mao Tse-tung não é tão ruim assim e tal. E acabaram favorecendo a vitória do Mao Tse-tung. E não vamos entrar em toda a história aqui, mas outro momento chave é a visita de Nixon à China em 1973 e a engenharia toda feita pelo Henry Kissinger, né, que acabou de falecer. Isso pareceu uma vitória dos Estados Unidos, mas em grande parte foi uma vitória do Mao Tse-tung, que a partir de então passou a absorver o poder econômico dos Estados Unidos e transformá-lo em poder econômico chinês. E o Henry Kissinger foi, que descansa em paz, foi enfim, pagando o que ele tiver que pagar, eventualmente, né? A gente não sabe, não está na alma de ninguém, mas Henry Kissinger
se tornou desde então um grande, talvez o principal lobista da China no Ocidente. O principal a dizer, não, a China vai deixar de ser comunista, vamos continuar investindo na China. Sempre foi ele que pegou leve com a China no Ocidente. Né? Tem vários comentários aqui, né? E vamos ver aqui. Um outro comentário aqui, uma sigla aqui, Enol Forsac, dizendo, falam do Milley e do Zelensky, o Ronald Reagan também era ator e foi o melhor presidente que os Estados Unidos já tiveram, e que os Estados Unidos tiveram no século XX, perfeito, né? Essa coisa, o Zelensky é ator, agora fala, o Milley é ridículo, porque ele vestia fantasia de não sei o quê, né? Milley está fazendo já um excelente governo nesse começo, né? Batendo de frente com o sistema corrupto deles lá, assim como o Zelensky também, assim como o Reagan também, né? Então, desacreditá-los como atores é uma das estratégias clássicas aí, né? Então, tem aqui umas coisas assim que, enfim, tem a ver com coisas que nós já discutimos em outras aulas, tá? Ou em outras lives. Olha aqui, isso aqui enfim, todas as coisas são interessantes aqui, mas aqui o Lucas P. dizendo, o americano médio ignora a subversão vermelha porque se acostumou a ver o país vencer todos os inimigos. Ignora a destruição da própria civilização por pura arrogância. Eu não acho que não é arrogância, não. Eu acho que é pela penetração do marxismo, do ensino marxista, sobretudo nas escolas, nas universidades americanas. Tá? Então, não é por ser muito americano que o americano não está enxergando o que está acontecendo no mundo e o avanço do totalitário. É por estar deixando de ser americano. É por já não estar conseguindo ver o mundo com os olhos de um americano, com os olhos de alguém que faz parte de um país livre, porque agora os olhos dele como se tivessem sido transplantados, agora ele vê o mundo pelos olhos, não, esse país aqui é um horror, e quem é bom é a China, quem é bom é a Rússia. Né? Quem é bom é o Islã, quem é bom é o Hamas, tá? Isso que acho que o problema dos americanos é esse. Tá? Essa incapacidade hoje de verem o mundo como americanos. Né? Eles estão vendo o mundo como alunos globalistas universitários, que é o que eles são, em grande parte. Né? Então, tá certo. E aqui, só para alguém que falou aqui, tem a ver com o que a gente falou na última live, mas também o que a gente falou hoje, Paulo Fernandes, dizendo, dentre as lições dadas pelo ministro Ernesto no vídeo, uma delas ressoa com bastante clareza. Os indivíduos que integram o tribunal da Praça dos Três Poderes, a todo tempo bosquejam que o tribunal disse isto ou decidiu aquilo. No entanto, como não existe mais qualquer espécie de controle, e não há mesmo, não se trata mais de decisões legítimas de uma instituição, do judiciário. São vontades particulares de referidos indivíduos cujos interesses são desconhecidos pelo povo. Exatamente. Isso é uma descrição desse aspecto de você ter um politburo, um partido político, na prática, um sistema de poder dentro das instituições que passam a ser apenas a fachada, apenas o instrumento. Né? Mas então é isso, são as vontades individuais, né, que não são vontades aleatórias, são vontades baseadas em interesses e numa conjugação de interesses que geram as decisões e que chegam a nós como se fossem decisões das instituições, mas não são decisões daquele núcleo diretor. Como na União Soviética chegava de repente uma sentença do Tribunal Supremo da União Soviética, mas que era uma decisão do Stalin e do seu grupo. Né? Oi, pessoal. É hora de desejar Feliz Natal para todos vocês e de convidar a todos para conhecer a promoção de fim de ano da Academia Folha Política. Por apenas R$ 336 anuais, você se torna aluno do curso de Logopolítica, o curso que eu estou ministrando com aulas semanais, já com mais de 200 horas de aula ministradas e uma nova aula cada semana. Além disso, você tem outras aulas e você tem a live da Agenda 2030 toda semana, exclusiva para os membros da academia e outras novidades na Academia Folha Política que vão entrar ao longo do próximo ano. Então, esse é o momento, promoção por tempo limitado, agora no final do ano.
promoção da Academia Folha Política. Para conhecer mais, clique aqui nos links e espero que, se você ainda não é membro da academia, se torne membro. Nós lá estamos discutindo como é que nós vamos mudar um pouquinho o nosso país, o nosso mundo. Tá bom? Abraços, tudo de bom, Feliz Natal. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui